Boa noite. Boa noite. Vou tirar aqui o som do zap. Quem ganhou minha mensagem ganhou, quem não ganhou não ganha mais nesse momento. Boa noite a todos que estão aqui nessa live da redação do dia a dia e sobre as coisas aí do Enem e etc. Hoje vai ser um lance muito simples, porque a gente estava focando especificamente na redação do Enem, né? Então hoje eu vou trazer um tema mais geral, com perguntas mais gerais. É um exercício curto, com 3 coisas. É mais também para vocês tirarem dúvidas que forem surgindo, de acordo com o processo for rolando. Tá todo mundo com material? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Se não tiver, eu vou fazer aquele esquema, né, de compartilhar a tela, se não der para abrir o material e ficar acompanhando a aula, porque isso acontece no telefone, às vezes trava. Então, vocês podem falar aí, porque tá todo mundo com o microfone desligado, na caixa de mensagem, né? Dizer se vocês preferem que eu compartilhe a tela, por favor. E vamos de silêncio. Eu prefiro. Sim. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Deixa eu ver. Sim, então... E vamos compartilhamento da tela. Luísa foi embora da aula, né? Sumiu lá. Vamos dar uma mensagem aqui. Gente, a aula começou. Quem saiu, por favor, voltar. Sou carente. Dê atenção. Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos de compartilhamento de tela. Primeiro eu tenho que compartilhar aqui. Eu sou meio idosa, confusa com a tecnologia nesse negócio aqui. Isso. Pronto. Vai começar. Acho que é esse aqui mesmo. Já veio de cara. Perfeito. Então, deixa eu tirar aqui, desligar do meu computador, que eu estava editando algumas coisas. Hoje eu fiz bonitinho, tudo um cabeçalho. Tentei fazer uma coisa direitinha, né? Não sei se vocês gostaram, se vocês disserem tá uma merda, vocês podem falar também, se tiver bonito, se tiver feio. E vamos lá. Desculpa. Emancipa Padre Miguel, dia 17/6/2020. É o dia que estamos hoje. Material de redação, a professora sou eu, e vocês são uma turma de pré-vestibular. Nenhuma dúvida até aí, né? É isso. Então, continuando. 10 coisas que você não deve fazer em sua redação. Vamos aí, parar aqui. E o que vocês pensam quando vocês escutam esse lance? O que vocês acham que vocês não têm que fazer numa redação? Ou que vocês têm que fazer? Digam ideias. Podem dizer aqui nas mensagens ou aqui no microfone. Gente. Naomi, como eu sou antiga, para velha não, Oi? porque eu acho que a gente tem que usar uma linguagem assim mais formal, não sei, porque eu estou totalmente... Tá. Beleza. Então, vou tentar... Até porque as minhas gírias do meu tempo já nem se fala mais. Tudo bem, me desculpa. Não, Vou tentar... Não! Estou falando na relação, que você acha que a opinião que eu tenho. Você pode falar tranquilo, que eu entendo, na boa. Assim, para uma redação, eu acho que não. Beleza, então tá bom. Vou tentar explicar. Tipo, eu tô tentando dizer que é o que vocês acham que seria ruim para colocar numa redação. Ela falou, não fugir do tema, realmente. Aí é um ponto crucial. Pleonasmo também. Mas tem outras coisas, gente. Vão falando. Vamos lá. Tem alguma outra coisa, assim?
Sim, com certeza. Um texto. Mas aí, o que é? O que representa esse texto mal estruturado? Quais são os elementos que deixam esse texto mal estruturado? Se você. Isso, não enrolar muito para não errar tanto. Exato. É esses tipos de coisa que formam o texto mal estruturado, que é o que a gente vai falar hoje. O texto mal estruturado é o conjunto de várias besteiras que você faz durante o texto. Então, esse exemplo foi bom. Não enrolar muito para não errar tanto. Não fugir do tema. Pleonasmo também, né? Que é aquela questão de você ficar repetindo a mesma coisa com outras palavras. O que eu acho, sim, vou dar um exemplo do que eu acharia que é ruim para colocar numa redação. Deixa eu pensar. Acho que é ficar repetindo muito o recurso coesivo. Entendeu? Essas coisas, ficar repetindo muito que, muito e tal, essas coisas. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Gente, ninguém tem nada? Pode dizer também, não tenho nada a dizer. Acentuação, na verdade, pontuação correta. Acentuação é mais para competência 1 e a pontuação é mais para essa questão da competência 3 e da competência 4. Beleza? Tranquilo, então. Vou continuar aqui a compartilhamento. Para vocês verem meus, como diz o Wesley, 30 aplicativos de banco. Deixa eu fechar essas coisas. Ih, fechei o material. Deixa eu fechar essas coisas aqui para minha bateria não acabar rápido. E aí eu ter que usar o... Realmente, estou perdida agora. Ter que usar o recurso do carregador. Vamos lá, abriu. Aqui, 10 coisas que você não deve fazer em sua redação. Aí aqui eu coloquei um pontinho para ficar bem, né, visível, coloquei vermelho, 10 erros numa redação. Olá, alunos! Em várias aulas costumamos falar sobre as estratégias que devemos fazer na redação, pois é o lógico. Porém, hoje falaremos sobre aquilo que não devemos colocar em uma redação durante a sua construção, seja ela qual for, o ERJ, Enem e etc. A estrutura tem que estar bem feita sempre, mas também devemos estar atentos aos deslizes que podemos cometer. Vamos começar? Então aqui a gente já tem o deslize número 1, né? Que é mais ou menos o que a gente comentou, porque eu acho que todos, assim como todas as competências positivas estão interligadas, todas as competências negativas estão interligadas. E o número 1 é lugares comuns ou clichês, adjetivos cristalizados, desgastados pelo uso. Não há nada mais desgastante para um texto do que o costume... Vocês estão conseguindo ler? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo escutar vocês, mano, quando eu compartilho a tela. Eu tô lendo direitinho, dá pra ler. Consigo escutar. Usem o microfone, por favor, porque aí eu não consigo ler, mas eu consigo escutar vocês. Beleza. Tá tudo bem, né, gente? Então vou dar continuidade. Ó, até aproximei aqui para melhorar. Lugares comuns ou clichês. Adjetivos cristalizados, desgastados pelo uso. Não há nada mais desgastante para um texto do que o costume de repetir infinitamente os chamados clichês, ou o que chamamos de senso comum. Fuja disso. Forme opiniões próprias, com expressões também suas, que carreguem os seus pontos de vista de maneira absolutamente particular quando articulados. Veja alguns maus exemplos característicos. É uma tristeza muito grande ver até onde o Brasil chegou. Devemos lutar com o coração cheio de esperanças por uma pátria livre e por um povo feliz.
Os governos devem fazer enormes esforços para que o povo desta pátria possa ser considerado valorizado. A de energia é apenas uma parte da questão. Vamos lá, vou voltar aqui para vocês. Ah, meu Deus, tô confuso. Não. Voltei. E aí, o que vocês acharam desse número 1? Gente. Tudo bem, vou esperar. Achei bom. Mas você já cometeu esse tipo de coisa na sua redação? Ou você não, isso nunca rolou? Eu já fiz isso e eu tive uma redação zerada, inclusive. Mentira, gente. Que merda, cara. E aí, como é que foi pra você, assim? Foi uma merda, né? Mas o que eles justificaram, né? Como negativo, pra ser zerado, tipo, é muita coisa. Então, eu repetia muitas palavras e eu fugi totalmente do tema. O tema era um e quando eu fui ler depois, eu tava tipo, o que eu falei, gente? Tipo... realmente, a fuga ao tema deve ter pesado muito, né, na caneta, e eles devem ter, tipo, zerado justamente por isso. Porque, assim, zerar somente por isso, eu falei, caraca, tipo, mano, o que rolou? Aí, chamei isso agora tá bem explicado, bem fundamentado. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas acham que esse tipo de coisa, né, tipo, é uma tristeza muito grande, devemos lutar com o coração cheio de esperanças. Essas frases clichês de político, né? De político safado. Acho que isso é frase de político safado. Que o cara já monta um discurso básico que sabe que vai agradar ao público. Esse tipo de coisas tem que ser evitados, porque todo mundo acha que usando isso vai surpreender o cara lá que vai estar corrigindo a sua redação, né? O corretor. Mas isso, na verdade, vai encher o saco do corretor. Ele vai falar, mano, esse cara não sabe nada. Ele é um cara que tá ali enrolando para tentar me enganar, utilizando esses clichês, essas palavras que possam gerar uma comoção no meu coração. Mas isso não vai gerar uma comoção no meu coração porque ele entende, né, da linguística, ele sabe o que pode ser positivo e o que não pode ser positivo em relação ao desenvolvimento do texto. Então, para ele é muito simples saber identificar o que é frase de efeito e o que é uma frase realmente feita para construir uma redação, né, decente. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Querem dizer como eu posso substituir esse tipo de clichê, né, de jargão, por frases que sejam consideradas decentes para a minha redação? Vocês podem perguntar. Eu, particularmente, não faço redações há muitos anos. Mas o que você colocou aí é o que você falou, é frase pronta, é frase feita. Isso aí é muito chato, porque é como se você botasse num jornal às 7 da manhã, assistisse o mesmo jornal às 1h30 da tarde, assistisse o mesmo jornal às 6h15, entendeu? É aquela coisa repetitiva. Isso aí qualquer pessoa identifica. Exatamente isso. Eu não estou de corrigir nada, mas com certeza, em termos de comoção, a mim isso aí não comove nada. Exatamente isso que você falou. É você assistir o mesmo jornal de manhã, à tarde e à noite. E não tem diferença nenhuma. E quando você fica assistindo o mesmo jornal de manhã, à tarde e à noite, quando você chega à noite, você já está cansado. Então, o corretor, se ele for ler aquilo, se você for a terceira pessoa, se você for o jornal da noite, ele já vai estar totalmente cansado, cara. Então, ele já vai ver a sua redação com outro olho e não vai ter pena de ir lá e zerar. Falar, cara, esse cara aqui, zero em cima dele. Não falando zero exagerando, né? Mas, assim,
um 80, ele pode dar, né? Porque no Enem é 40, 80, 120, 160 e 200. Né? Então, Nunca assim, fiz Enem. 80... Oi? Eu, com toda a minha idade, eu nunca fiz Enem. Eu sou do tempo do vestibular antigo, Sesgran Rio, por aí. Ah, não, então, vou explicar. No modelo Enem, existem 5 competências. É a competência 1, que fala sobre a boa escrita, né? Demonstrar que você sabe escrever de acordo com a norma culta. A competência 2, que é para você mostrar se você conhece como se faz uma redação de modelo Enem e se você sabe sobre o tema, quer dizer, se você sabe desenvolver o tema. A competência 3 é se você sabe argumentar bem em relação ao que você está desenvolvendo. A competência 4 é se você está sendo coerente, né, nas suas palavras, se você está construindo frases que façam sentido. E a competência 5 é sobre a proposta de intervenção que você vai criar para solucionar aquele problema. E a competência 5, ela vale 200 pontos sozinha. As outras... Bom saber. Até você vai juntando com os outros parágrafos. Mas a competência 5, ela é meio que sozinha. Ela se interliga com a introdução, mas ela é meio solitária. Então, se você for muito ruim, você recebe 40. Se você for nota 5, você recebe 80. Se você for 6,5, você recebe 120. Se você for 8, você recebe 160. Se você for 10, aí você recebe 200. Aí soma. Cada uma somando 200 dá 1.000. Aí se você conseguir 200 em todas as competências, você tira 1.000. Entendeu? Entendi. É porque eu não sabia mesmo. É novidade para mim. É um processo meio complicadinho. Eu acho que acabou virando meio que uma receita, entendeu? Então, quem segue a receita melhor é quem vence. Então, a gente acaba tendo que meio que ser obrigado a passar uma receita. Existem lugares... É tipo uma fórmulazinha, né? É uma fórmula. De certo modo, é uma fórmula que você vai usar aí para... Exatamente. Existem cursos que os caras pegam frases prontas para os alunos irem preenchendo lacuna, tipo, basicamente como isso aqui, né? Só que aí com frases um pouco mais desenvolvidas do que essas frases aqui, por exemplo, do número 1. Que é errado também, né? Porque vai chegar um momento que os caras vão perceber, esse aluno aqui é da escola tal, que ensina desse jeito, né? Então, não muda muita coisa. Vamos para o número 2. Vou aqui compartilhar. Calma aí, a Débora falou um negócio aqui. Usar um pouco de linguagem informal, contanto que não fique com esse grama chato. Exato. Exatamente. É exatamente isso. Muito boa sua observação. Já vou chegar lá, vou dissecar mais um pouco sobre isso aqui. É porque eu estou acompanhando para a gente fazer a nosso cronograma através de um livro aqui, tal, que é muito bom. Mas tem alguns pontos do livro que eu discordo. Tem coisas que eu faço da minha cabeça, tem coisas que eu vou acompanhando pelo livro. Hoje eu acompanhei pelo livro, porque eu vi que era um ponto importante a ser dito, porque não adianta só a gente falar daquilo que é positivo, né? A gente também tem que falar das coisas que as pessoas não devem fazer. Vamos lá, compartilhar a tela de novo para o número 2. Eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Compartilhar a tela e compartilhar minha cara. Mas eu acho que não rola. Ai, desculpa, gente, bocejei. Por isso que eu esqueci de voltar aqui. Número 2. Linguagem coloquial, abstrações grosseiras. Aí chegamos naquela questão que a Débora levantou, né? Sobre usar a linguagem coloquial, mas nem tanto. Aqui o livro, ele veta de qualquer forma o uso da linguagem. Eu acredito que a gente usa da linguagem oral de forma influenciada na escrita o tempo todo. Alguns usam muito e outros usam muito pouco. Mas acabam usando. Porque, por exemplo, tem essa questão do pronome oblíquo. Eu nem lembro mais qual era o pronome. Gente, língua portuguesa sem gramática. Eu até quero perguntar a vocês o que vocês estão tendo em português para eu conseguir alinhar aqui. Mas gramática, eu sou meio cagada.
E aí tem aquele pronome que não é para ser colocado na frente. Por exemplo, a gente não pode usar me dá, me manda, de acordo com a gramática normativa. Porém, a gente usa. E às vezes a gente coloca na redação. Porque é normal, eu acho que não tem que ser condenável. Você usar um ou dois registros de linguagem oral não é um motivo para eu chegar lá e dar 80 pro cara na competência 1, sabe? A gente tem que saber dosar um com o outro. Vamos lá ler a número 2. Vocês estão conseguindo enxergar bem, eu espero. Eu estou tentando botar aqui direitinho. Número 2. Linguagem coloquial e abstrações grosseiras. Você já ouviu falar que na prática a teoria é outra, não ouviu? Pois então, acrescente a isso uma outra circunstância também já citada. Falar é uma coisa e escrever é outra, completamente diferente. Não concordo. Acho que falar e escrever estão lado a lado. A gente tem influências da fala na escrita e influências da escrita na fala. Eu acho. Às vezes, carregamos os vícios da fala para o texto que estamos escrevendo. Evite isso. Vigie-se constantemente. Observe os erros mais frequentes. Se o apagão vai vir para ficar. Isso justamente é um erro, não um erro, né? É um registro de fala, da fala escrita, quer dizer, da língua oral muito forte. Aí realmente não é recomendável que se faça. Não nesse tipo de texto. O presidente pegou e pensou que o povo brasileiro era burro. Também não recomendo. Porque seria pegar é uma coisa muito abstrata. Para a escrita. É mais voltado para a fala. Aí aqui tem a justificativa para o presidente pegou, né? Aí na escrita fica: o presidente pensou, né, imaginou que o povo brasileiro fosse burro. Letra C. A nível de competência, João é muito mais que José. João é mais competente que José. A expressão a nível de já mais deve ser usada como comparativo. Eu já não concordo. Se você usa assim uma vez, não é um problema. Se você usa uma vez ou outra, recomendo assim, no máximo 3 ou 4 coisas bem grosseiras, coisas que dá para você realmente perceber que foi proveniente de uma linguagem oral. Tudo bem, gente? Gente, usem o microfone, eu não estou enxergando as mensagens. Cri, cri, cri. Por enquanto, tranquilo. Perfeito. Então, continuamos. Letra D. Com a derrota da inflação, o povo ficou hiper feliz. Aí, aqui diz a resposta, né, correta de acordo com a norma culta. Ficou demasiadamente feliz. A mesma coisa que eu disse anteriormente. Eu acho que isso, como pegou e pensou, é um registro muito grosseiro, né, para ser utilizado. Letra E. E as deploráveis, olha só como é que o livro pegou pesado. As deploráveis expressões coloquiais. Isto quer dizer que, e isto significa que, podem ser vastamente usadas na fala. Os professores usam muito. Observe, mas são condenadas na escrita. Eu não acho condenável na escrita, desde que, como eu disse anteriormente, não sejam usadas de forma indiscriminada. Tipo, você ficar usando isso durante o texto inteiro, aleatoriamente, isso aí eu não concordo. Mas você usar entre uma frase e outra vai acabar sendo inevitável, porque a gente acaba expressando muito a fala dentro da escrita. Letra F. Outro exemplo, né? Diante das tristezas que vemos acontecer a esse país, paramos e pensamos: é preciso mudar.
Aqui, o parar é apenas uma expressão coloquial. Não use. Não vou falar esse excluam, que eu também não acho que pode excluir. Eu acho que fica no mesmo nível do pegou e pensou. É uma expressão muito abstrata. E pode ser confundida, utilizada. Então, eu não recomendo que seja feita por ser uma expressão, abstrata demais para uma redação que solicita o uso da norma culta. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para vocês. Vocês entenderam? Querem falar alguma coisa? Já ouvi. Que merda, cara. Já vi muito isso. Travou. Travou? Travou o que você disse. Tá ouvindo agora? Tô. Tô falando, que merda, como que eu já ouvi isso? Que merda o que, cara? De às vezes comer só uma coisa, aí falar, deixar muito abstrato, aí ir para outra coisa. Já deve ter perdido tanto ponto por causa disso. Tanto ponto. Melhor escrever, tá travando muito. Senão não vou entender. Mas eu não sei se o problema é da minha internet ou dela. Perdi muito ponto por causa disso. De coisas abstratas. Sim, sim. Esse é um problema, né? Porque... desculpa, gente. É porque tá muito seco aqui. E eu tô falando muito e eu tô sem água. Aí... Vou pedir aqui uma água, gente. Tá muito seca a minha boca. Eu preciso beber água. E ainda seguia para outro parágrafo. 1 minuto. Já vamos. Gente, não tem água. Vou ter que lutar assim mesmo. Enfim, aí voltando. Essa questão do abstrato, né? Que é um problema porque as ideias têm que ser passadas de forma muito clara no texto. Então, as ideias abstratas têm que ser deixadas de lado. Né? Tem que ser uma coisa muito específica, muito clara, uma ideia muito bem fundamentada, muito bem clareada, para que o corretor consiga entender tudo que você está passando. Beleza? Então, vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a dizer? Algum problema? Alguma tristeza? Querer desabafar? Sei lá. Pode falar. Cri, cri, cri. Ih, meu computador vai desligar. Meu Deus, não merece. Diga, gente. Diga alguma coisa, por favor. Vocês não falam nada, cara. Eu fico aqui, tipo... Só a Edenilda fala. Mentira, todo mundo falou hoje. Todo mundo falou. Mas às vezes vocês ficam quietinhos, assim, tipo... Não, assim, quero que vocês digam alguma coisa. Se vocês têm alguma coisa a dizer. Sei lá, alguma contribuição. Porque a aula não tem que ser só eu falando, né? Tem que ser uma aula contributiva. Vocês falam, eu falo. Vocês contam das experiências de vocês no Enem. Entendeu? Todo mundo hoje falou um pouco sobre as experiências que tiveram e as experiências que não tiveram. Sacou? Então é importante que
vocês deem a contribuição de vocês. Eu gosto quando vocês falam. Ainda tem mais 8 itens. Ainda tem muita coisa pra gente falar ainda. Tá? Então vou continuar, gente. Fala, Dani. Você quer falar alguma coisa? Não, manda ver aí. Eu não tenho experiência para falar, eu não fiz nenhuma dessas. Eu não fiz. Então eu não tenho nem, você nem tem nem noção de como seja. Só pelo que eu ouço, entendeu? Então não tem nada para passar. Eu tenho que aprender. Não, claro que tem. Você teve sim. Você falou da sua experiência. Você pode contar a sua experiência na época de Seis Gran Rio, todas essas outras coisas. Claro que você tem a falar, que é isso. Não, tranquilo. Isso aí nem. Você... Vocês não eram nem nascidos, pelo amor de Deus. Sim, eu tenho 20. Vou fazer 25 agora em julho. Ah, que saudade. Talvez não. Eu tenho 53. Talvez não. Ah, tá nova ainda. Também. Tá certo. Tá bem, o ego, ouvi, tudo bem. Tá. Vamos lá, continua. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Número 3. Vamos lá, gente. Verdades evidentes. Os conhecidos truísmos. Vamos lá. Os chamados truísmos são denunciadores, em primeiro lugar, da fragilidade de nossas ideias, que se deixam assentar sobre o óbvio. Em segundo, denunciam o uso do senso comum, das obviedades constantes que ouvimos. Vejam os exemplos abaixo. O primeiro turno das eleições brasileiras acontece sempre... Subir isso aqui. O primeiro turno das eleições brasileiras acontece sempre em outubro. Os homens que são animais racionais. Ou seja, o que diz o número 3? É que a gente acaba utilizando aquelas coisas que são totalmente clichês, né? Que são chamados de truísmos. Que as eleições são em outubro, todo mundo sabe. Que os homens são animais racionais, todo mundo sabe. Que o céu é azul, todo mundo sabe. Que o sol esquenta, todo mundo sabe. São aquelas coisas que todo mundo sabe que rola, sabe? Que é presente, que vai ser sempre a mesma coisa e que não adianta você colocar lá porque vai ficar como uma encheção de linguiça. Entenderam? Gente... Gente... Não tem nada a dizer, gente? Eu vou esperar. Para de... Nem nada a dizer, gente? Então vou voltar. Mas... Eu não vejo as mensagens, então eu fico moscando. Aí eu fico lá esperando vocês falarem alguma coisa, tipo... Desculpa, eu perdi aqui porque a minha conexão aqui deu uma travada. Desculpa. Não tem problema não. Eu perdi a tua explicação aí. Do número 3, você quer que eu volte? Eu perdi. Por favor, se puder. Vou voltar lá, compartilhar a tela. Número 3. Desculpa. Nada, isso acontece. Olha, aula, eu estou aqui sendo a louca contra a aula online lá na faculdade. E aí, justamente por isso, porque a conexão de internet no Brasil é uma merda, cara. E aí,
a gente, tipo, eu moro em Nilópolis. E desde, assim, quando começou a banda larga, funcionava bem. Era Oi Velux. Depois que começou a jogar para muita gente, eles não suportaram. Não rolou. E assim, é uma merda. Desde sempre para sempre é uma merda. Não, o meu problema não é esse, não. É que eu não sei mexer. Eu só uso o telefone mesmo pro basicão, então para mim tudo é novidade, que eu não faço nada. Então, eu mexo aqui, às vezes trava alguma coisa, eu vou voltar e some. O erro é meu. Ah, não, então tranquilo. É humano. É humano. Número 3. Verdades evidentes ou conhecidos como truísmos. Tá, Os chamados... Pode falar. Sim. Os chamados truísmos são denunciadores, em primeiro lugar, da fragilidade de nossas ideias, que se deixam assentar sobre o óbvio. Em segundo, denunciam o uso do senso comum, das obviedades constantes que ouvimos. Veja os exemplos abaixo. O primeiro turno das eleições brasileiras acontece sempre em outubro. Os homens, que são animais racionais. Ou seja, é encheção de linguiça para falar coisas óbvias. Entendeu? Falar o céu, que é azul, escuro de noite e claro de dia. A lua, que vem com a noite. Todo mundo sabe que a lua, né, aparece com mais força à noite. Todo mundo sabe que o céu é azul claro de dia e azul escuro de noite. Todo mundo sabe que os homens são animais racionais. Então, é aquele processo para ficar colocando linha, né, para rodar na realidade. Então, é complicado você fazer isso, porque é óbvio que vai ficar perceptível ao olho do corretor que você está tentando enrolar ele para encher linha. Então, não é recomendável também. Tudo bem? Tudo bem, gente? Beleza, vou dar continuidade. Hein? Número 4. Excesso de adjetivação para caracterizar as circunstâncias. Não. Que porcaria é essa? Vocês estão conseguindo ler? Deixa eu ver aqui pelo computador. Tá saindo direitinho para vocês aí? Dá para ler. Para mim tá tranquilo. Tá dando para ler direitinho. Eu acho que é erro aqui de digitação do livro. Tá esquisito. Para caracterizar circunstâncias, fatos e acontecimentos. Ou seja, o magnífico, o inesperado e formidável desempenho da CPI da corrupção. Outra coisa, né, que a gente chama popularmente de enfeitar o pavão. Ou seja, você fala e não fala nada. É aquilo, né? O grande, o incrível, o não sei o quê. Aí, quando você vai dizer o que é, o blá, 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 blá. Não é nada demais. É justamente só um enfeite para dizer que fez, sacou? Tudo bem, gente? Vou voltar para as perguntas para vocês. Me digam, o que vocês têm a dizer? Qual o papo que vocês querem dar? Querem falar alguma coisa, gente? Gente, digam algo, por favor. Por favor. Eu não falo nada, só pode seguir e tá tudo certo. Vocês parecem eu na faculdade. Professor, tem alguma coisa a dizer a gente? Não. Tá de boa. Só isso, pode seguir. Tá de boa, está tudo ótimo. Tá bom, tá bom. Tá Manda bom. ver.
So, let's go. E vamos ver a minha tela. Ai, eu fico com vergonha que vocês ficam vendo a minha tela. Eu tenho medo de surgir qualquer baixaria aqui no WhatsApp do nada. Tipo, e aí, Miranha? Essas coisas, né? As pessoas não sabem serem educadas. Aí eu tenho que sinalizar no WhatsApp Web que eu estou dando aula, que eu estou compartilhando tela. Entendeu? Porque a pessoa não tem noção. Já apareceu aqui, que inferno. Tipo, que é isso? Se vê um negócio desse, pensa, que tipo de pessoa é minha professora? Parece que eu sou uma professora ruim. Mas não é bem assim. Não se incomoda com isso, não, porque quem nunca viu não sabe o que é, e hoje em dia nada mais me surpreende. Entendeu? É isso. Mas é isso. Vamos rolando e vamos ver o que rola. Número 5. QIsmo. Encadeamento de Qs sequenciados. Isso, o que rola no número 5? É um problema que pega também na coesão e na coerência, né? Quer dizer, que pega especificamente na coesão e na coerência. Pode pegar também na competência 1 ali, sobre norma culta, né? Porque aí fala também sobre a variedade que você tem de palavras na língua portuguesa, né? Que você sabe como você utiliza ela. Mas aí o que rola, né? A gente tem que aprender, a gente vai chegar lá, sobre os recursos coesivos, que é uma parte muito importante do texto. Vocês precisam ter em mente para encadear as palavras, para encadear as ideias. A gente precisa saber como fazer uma ligação entre elas, entendeu? Não fazer período longo. Por isso, gente, que por favor, vocês precisam fazer a redação e vocês precisam me entregar a redação. É só, Dropbox, tem um negócio para você digitalizar a redação, baixar o Dropbox ou enviar uma foto decente. É só isso que eu peço. Eu não peço mais nada. Só fazer a redação. Os exercícios, geralmente eu faço exercícios de opção, né, para escolher e tal, pela definição que é tratada no material, como eu vou fazer hoje. Mas, por favor, envie a redação. Eu não tenho como saber a que nível vocês estão sem eu ter a famosa redação. Por favor. Só a prática salva vidas. Só a prática salva vidas. Não é só a máscara salva vida. Só a prática salva vidas. Tá bom? Naomi, Oi. a redação você pediu na sua aula anterior, não foi? Pedi. Eu não assisti, eu estava assistindo uma outra coisa que para mim também, não que não tivesse importância a sua aula, mas era uma coisa do meu trabalho e eu precisava assistir, entendeu? Não, Aí perfeito. eu não assisti a aula, e eu comecei depois, então eu não voltei lá para ver. Eu vou me organizar. Eu também não. Estão Eu vou me perdoadas. organizar e Débora que mando. não está perdoada, porque ela estava aqui na outra aula. Não, eu não assisti, não. E qual é o tema da redação? Eu nem lembro, já tem um tempão. Mas eu vou olhar aqui. Eu me apresentei para você hoje, né? Porque a gente não tinha se falado Mas ainda. faça o seguinte: sigam o tema de hoje, porque tem um tema hoje. Eu passo o tema toda semana. Aí a gente Tá, segue o beleza. tema de hoje. O tema Tá de bom. hoje é um tema mais subjetivo. Ó, vou lá embaixo para mostrar para vocês. Isso aqui é um exercício complementar, quer dizer, é um texto complementar. Aí aqui, a concitação da aldeia global. Aí aqui, ó, vai ter. Entendeu? O tema. Beleza? Vamos subir para voltar para a nossa situação. A gente estava no número 5. Encadeamento de keys sequenciados. Aqui tem um exemplo do que não fazer. O certo é que, sabedores de que foram escolhidos pelo povo que neles votou de maneira inocente, os políticos que desonram tais votos que... Olha quantos keys o cara usou, podendo substituir o que por outro tipo de recurso coesivo que poderia caber aqui. Deixa eu pensar assim, numa forma que isso poderia ter sido feito. O certo é que sabedores escolhidos
Era só colocar sabedores escolhidos pelo povo, do qual neles votou de maneira inocente. Os políticos nos desonram tais votos. Aí poderia ser o que de novo? Que aí outro que já está lá em cima. Aí você pode repetir o que de novo. Alguma dúvida, alguma questão a ser dita sobre isso? Vou parar, voltar. Agora eu já estou mais esperta. Não, cara, você... Aí eu tô aqui, vingativa. Você não faz uma redação, cara. Você tá aqui desde o zero. Você tá aqui desde o zero. E você não faz uma redação, cara. Eu tenho que ficar implorando. Ó, já falei pra me adicionar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Facebook, eu acabei com o Facebook. Eu cancelei o Facebook. Então, o Facebook não é uma opção. Mas, mesmo você apagando o Facebook, o Messenger fica lá vivo. Facebook, eu falei do WhatsApp, eu falei do Instagram, eu falei do Twitter, eu falei, mano, acho que eu falei até do Tumblr. Eu sou de uma época que o Tumblr era uma rede social boa, né? As pessoas, você tinha que ter um Tumblr, eu tinha um. E você não mandou por nada. Eu mandei um e-mail e você não mandou por nada, cara. Aí tu quer ficar de 7 aí me chamando de vingativa. Sou gente boa, cara. Sou gente boa. Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem dizer alguma coisa? Querem falar alguma coisa? E nada. E vamos de nada. Pode seguir. Pode seguir? Deixa eu ver se eu consigo... não consigo fixar nada aqui. Não esquece. Vamos continuar. Vamos continuar. Número 6. Uso de provérbio ou ditos populares. Quando estamos sob forte pressão para escrever nossa dissertação no vestibular, acabamos de lançar mão de provérbios ou ditos populares. Fuja de todos eles. Empobrecem o texto. Fique atento a isso e não corra risco. Tipo, ditos populares. Quer dizer, provérbios ou ditos populares. Casa de ferreiro, espeto de pau. Quem muito quer, nada tem. Sei lá. Vários provérbios e ditos populares. Eu acho que esse número 6, esse item 6, é de fácil abstração. Não precisa assim, de muita força para entender ele. Ele é muito direto, fala, não use ditos populares, não use provérbios. E aí a gente já sabe quais são os provérbios, mas é sempre bom, provérbios ou ditos populares, mas é sempre bom a gente exemplificar, né, para ficar muito claro na cabeça do aluno. Então, é isso. O que eu lembro aqui, provérbios e ditos populares que eu lembro foi isso. Casa de ferreiro, espeta de pau, quem muito quer, nada tem. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Pau que nasce torto, morre torto. A versão antiga, né? Porque depois do Tchan mudou. Isso. Depois do Tchan, mudou. Isso aí. Não usar nada disso. Isso aí nem eu recomendo. Realmente, eu tenho que concordar com o livro. Não é recomendável, nem um pouco. Então, não recomendo. Eu não costumo usar nem falando. Pois é. Eu também acho meio cagado. Eu fico, tipo... Mas depende muito da situação. Depende muito. Número 7. Uso de gírias. Pô, acho que isso aí é muito claro, né? O problema... Aí tem aqui um exemplo. O problema da violência é algo que não podemos fugir. Por décadas sucessivas, assistimos... Desculpa, gente, acordei muito cedo. Assistimos ao abandono de um número incontável de pirralhos. Muitos caras geram filhos e não querem assumir. Esses caras são, na maioria, gente da pesada, que não deixam de curtir seu baratoso, nem sabia que isso. Não dando a mínima para os filhos. Tem alguma dúvida quanto a isso, gente? Eu acho que isso daí é alguma redação minha. Pois é, né? Mas aí
Tem que maneirar, porque a gente acaba. É normal. Vou falar pra você que não é uma coisa de outro mundo, que, meu Deus. E se alguém falar que você foi burra por fazer isso, não deixe a pessoa fazer isso com você. Porque o que rola? Eu acho que a gente, nessa era da rede social, acaba se habituando muito a escrever de uma maneira específica. Então, saber separar esses dois momentos no nosso cérebro, quando a gente não está treinando o momento número 2, é complicado. Então, acabam saindo essas gírias e etc. O negócio mesmo é você se policiar, sacou? E tentar treinar o máximo de redação possível para você conseguir dominar os dois jeitos de escrever. Porque o Enem, né, pede que você esteja o mais próximo possível da norma culta. E essas palavras, né, como são consideradas gírias, elas já estão no outro patamar, que não é o patamar da norma culta, né? Não é aquele alto escalão que a norma culta está localizada. Tanto que ele já inventou uma outra categoria para afastar ele realmente. Tipo, você é gíria, eu sou norma culta. Então, eu sou norma culta, eu sou melhor do que você é gíria. Né? São categorias bem separadas. A gíria pode até estar dentro da norma culta, porque a gíria, existe também uma norma culta para a gíria. Né? Uma forma certa de você escrever a gíria, de você dizê-la, né? Dentro da língua oral. Mas, mesmo assim, a gíria é uma categoria separada da norma culta, que a norma culta é o hype. Alguma coisa a dizer, gente? Eu quero uma dúvida. A gente tem eu tenho uma ideia dos dois aí, da gíria e norma culta. Agora, qual é a linguagem que esses, não vou nem dizer políticos, o pessoal do STJ aí, qual é a linguagem deles? Porque tem coisa que eles falam que eu não entendo nada. É a norma culta. É para lá de culta, né? Tem um nível a mais, porque tem palavra que eu tenho que ir lá no antigo Aurélio para procurar, para poder entender o que ele está falando. Claro que a gente, todo dia vendo, você acaba, dentro do contexto, você entende. Mas se for assim, jogar solta, fica difícil, porque tem coisa ali que a gente não usa nem dia a dia, nem uma pessoa, entendeu? Você não usa aquela linguagem. Não, eu sei que é norma culta, mas assim, tem níveis a norma culta, porque a gente tirou a gíria, tirou esses vícios de linguagem aí. Aí é a norma culta. Sim. Mas eles usam... Existe a língua culta e a língua vernácula. A gente fala a vernácula, que é a do dia a dia. Eles já falam uma língua que está o mais próximo possível da língua que está no livro. Tá, porque tem coisa ali que tem palavras que eles usam que, sinceridade, se não é o contexto, a gente não entende. Sim, do que se trata. Eles usam o que está mais próximo possível de um livro. Para enrolar bastante para a gente não entender nada, né? Isso, justamente. E o que é feito no jornal e no judiciário é justamente para a gente não ficar ligado no que está acontecendo. E não entender o que está rolando, entendeu? Pra ficar mas eu memorizo e vou lá no Aurélio e procuro. E vai procurar, né? Tá certa, tá certa. Porque tem hora que você. Tem coisa que eles falam assim, uma sequência de palavras que você se. Eu particularmente fico perdida. Sim, sim. Mas é proposital isso, justamente para eles se colocarem no lugar acima dos outros. Tipo, Olha que eu gosto de língua portuguesa, hein? Imagina se eu não gostasse. Pois é, eu também gosto. Ih, errei aqui. Desculpa, gente. Tá bom, era essa a dúvida. Porque essas expressões aqui, ó. Tipo assim, gente da pesada, isso é gíria? Eu nem sabia que isso era gíria. Eu também acho que não é. Dando a mínima também, para mim. Exatamente. Eu não sabia que isso era gíria. Esse parafuso aí. Porque ficou rotineiro, virou gíria? É isso? Hã? Porque ficou rotineiro as pessoas falarem virou gíria? Isso aí. Porque não era gíria. Que eu saiba, os anos bem que eu estudei, não era gíria isso. Exatamente. Mas esse livro, eu achei ele muito rigoroso em relação à referência de norma culta, sabia? Eu achei muito rigoroso.
Ah, tá. Tá bom. Pode Querem dar falar sequência mais aí, alguma desculpa. coisa? Não? Tudo bem? Gente? Ah, tá aqui. Tá rolando. Eu achei que eu tinha sumido. É porque sumiu o horário aqui em vermelhinho pra mim. Aí eu achei que eu tinha sumido. Vamos lá, número 8. Análise dos temas propostos utilizando emoções exageradas. Emoções exageradas. Vamos lá. Exemplo. Os bandidos são assassinos impiedosos que nunca compreenderão o que é ser humano. Roubam, matam, furtam, não levando em consideração a vida dos inocentes. Suas almas maléficas jamais terão descanso e serão castigados por toda a eternidade. Prisão perpétua aos bandidos. Pesada, sim. Então, gente, vou falar muito claro aqui. Óbvio que a gente pode achar isso na nossa cabeça. É totalmente aceitável. Porém, na hora de colocar lá na redação, como é um texto que vai a público, a gente precisa ter um limite, né? Para não ser considerado uma pessoa fundamentalista aleatória. Hoje em dia, eu acho que o Enem não zera mais acho que é por ferir os direitos humanos, né? É isso. Se você ferir os direitos humanos, o Enem não zera mais a sua redação. Porém, não é recomendável que você utilize de emoções exageradas, tanto para a defesa quanto para ataque. Tudo bem? Gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu tenho que ver também minha bateria, porque eu tô com medo de sumir do nada e deixar vocês aqui. Barato. Esse corre aí mesmo, essa parada aí mesmo. Nada com nada. Ah, tenho 7% Só uma aí. observação. Isso aí vocês tiraram o quê? Dito pelo presidente atual? Esse ser que está Não, presidente? pior que não, cara. Tava lá no livro. Tava lá mesmo no livro, cara. Tipo, caiu como uma luva. Caiu como uma luva. Pensei que fosse alguma das horas que ele lá, Pior que no não, seu, no cara. seu, no seu ápice. Ai, do sem Ele deve ter noção. escrito o livro. Pô, parece, né? Parece do sem noção, mas não é dele, não. É daquele ser, mas tudo bem, então, menos É, mal. não dessa vez. Não dessa vez. Dessa vez não é ele. Poderia ser, mas não é. Tudo bem, meninas? Suave no baratoso aí. Ih, deu ruim aqui. Estão me ouvindo? Sim, né? Alto e claro. Sim, suave no baratoso. Suave. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Prisão dele. Vamos. Número 9. A penúltima. Ó, já tá acabando. Mau título. Título é um negócio complicado, né? Porque se for para colocar o título. Ó, quando a pessoa me pergunta, é obrigatório título no Enem? Não. Aí eu falo, se for pra você colocar um título bosta, cara, nem coloque um título, entendeu? Eu, hoje em dia, não colocaria título. Título não coloca e nem tira ponto. Mas se você colocar um título ruim, isso pode tirar ponto de você. Então, na dúvida, se não rolar, né, aquele alto processo de criatividade, é melhor não colocar. Beleza, gente? Tudo certo? Então, vou ler o número 9. Outra tendência do vestibulando é colocar um título banal na dissertação. É isso que eu falei, um título merda. Não se esqueça que o título, é como se fosse nosso cartão de apresentação para o corretor. Exatamente. Evite usar títulos longos ou muito curtos, formados apenas por um artigo, substantivo
ou artigo mais adjetivo mais substantivo. Exemplo, a reforma agrária, a beleza do país é fatal. Tá vendo? São títulos muito caidinhos que podem trazer problemas. Sacaram? Alguém quer falar alguma coisa? Dizer alguma coisa? Perguntar? Pode deixar sem título? Enem pode. Tá. Agora, o ERJ eu não sei. Eu tenho que pesquisar para saber. Mas hoje eu trouxe uma perspectiva mais geral, justamente para a gente não cair naquele maniqueísmo de só falar do Enem, né? Todo mundo aqui vai fazer Enem? Eu nem sei. Tipo, a maioria, sei lá. Não, eu não vou fazer não esse ano. Então, foi bom ter trazido uma perspectiva geral para você, para não ficar, porque tem gente que não vai fazer, né? Então, para não ficar uma coisa muito ruim, né? Eu trouxe hoje mais uma coisa de maneira geral, né? O que pode ser feito em qualquer tipo de redação. Semana que vem eu vou continuar nessa pegada. Quer dizer, semana que vem não, na próxima aula. Eu vou continuar nessa pegada, porque aí a gente pode trazer. Eu quero trazer coisas sobre coesão, coerência. Eu vou retomar a questão do tópico frasal que a gente conversou na semana passada, vocês não estavam aqui. Aí, se vocês vierem, vocês podem me avisar, ou então eu mando material para vocês lá pelo grupo novamente, porque essa parte do tópico frasal é importante. Eu coloquei como parte 1, mas eu vou deixar só aqueles 5 elementos que eu coloquei, que eu acho que aqueles 5 elementos já fazem muita coisa. E vou explicar assim rapidinho o que é o tópico frasal. O tópico frasal é a forma como você vai dar início ao seu parágrafo. Ela pode ser utilizada início da ideia do seu parágrafo. Ela pode ser utilizada uma contextualização, um recurso histórico, né? Será a contextualização através de tópicos frasais. Podem ser definição, pergunta, recurso histórico, citação, deixa eu pensar, exemplificação, saca? Tem vários tipos para serem utilizados. E isso serve também para argumentação. Na primeira aula, eu falei que o nosso corpo humano, quer dizer, que a nossa redação era como o corpo humano. A introdução, que era a cabeça, né, a mente, que controlava tudo que ia ocorrer durante o texto. Aí, perdão. E os argumentos eram os nossos braços, o escopo, né, o que vai estar dentro do... Caraca, esqueci. O conteúdo do argumento era o nosso tronco e as nossas pernas eram a conclusão. Então, vamos supor, nós já passamos pela cabeça, agora a gente está vendo o que a gente não vai fazer, nem na cabeça, nem no tronco. Então, para a semana que vem, a gente já dá a entrada no tronco. Com mais profundidade, em relação ao que eu falei semana passada. Então, se vocês quiserem, meninas, eu passo para vocês, tá? Vamos para o número 10, a última. Tente não analisar o tema proposto sob apenas um dos ângulos da questão. Afinal, a lição de Alice no País das Maravilhas é bela e inesquecível. Se queres, Alice, conhecer o ponto de vista do gato, conheças também o ponto de vista do rato. Ou seja, trazer duas perspectivas da questão é sempre bom. Trazer um ponto que seja positivo e um ponto que seja negativo. Fazer isso pode ser um pouco complicado de cara, mas não é. É só você conseguir dividir isso entre parágrafos, que aí é o que a gente vai aprender na próxima semana sobre argumento 1, argumento 2, né? Eu tô cismada com esse negócio de... Desculpa, gente, travou aí pra vocês. Eu tô cismada com esse negócio de próxima semana. Na próxima aula, que a gente vai aprender sobre A1, A2, como estruturar, tudo bonitinho, tá bom? Aqui nós temos um texto complementar. Não sei se vocês querem ler, porque para mim tá muito pequenininho e a minha bateria... A tela não tá aparecendo. A minha bateria do notebook acabou, então não posso nem ler para vocês, porque tá muito pequeno para mim. Relaxa. Vamos para os exercícios, gente?
Podemos, gente? Uhum. Beleza. Deixa eu só pegar meu carregador aqui pra eu não sumir do nada. Porque eu tô com 7%. Mas iPhone não é um negócio confiável, né? Do nada, tá bom. 7%, do nada 1%, plum, morreu. E aí a nossa aula já tá acabando, eu também não quero, tipo, ser tosca, né? Vou dar continuidade direitinho. Vou lá pegar o carregador, já volto. Rápido, rápido, rápido. Voltei, gente, mas cadê a tomada? Ai, meu Deus. Tudo acontece. Acho que tá aqui atrás. Não. Achei. Agora com segurança, com bateria. Vamos. Ih, gente, a Danina saiu. Nem vi. Meninas, vocês querem fazer exercício em casa? Vocês também estão cansadas? Não querem mais me ouvir? É sério? Ah, ela voltou. Não, é porque a gente, porque ela tava cansada. Não, desculpa, a diretora da escola que eu trabalho me ligou. Ela me ligou mais cedo, disse que queria falar comigo. Eu pensei que ela fosse ligar antes. Ela ligou agora. Eu não sei como é que eu. Assim, eu Caraca! atendo sem mexer, entendeu? Eu saí às pressas. Que ela estava ligando, falei, caraca, eu achei até que era meu marido, mas era ela. Desculpa. Ó, aí, até falei pras meninas, falei, caraca. Aí Denilda saiu. Será que ela Deixa eu pedir um cansou favor, da minha pode cara? me chamar de Nida. Oi? Não tá Idenilda Nida aí? Meu nome aparece para vocês, Idenilda Nida? Chama Aham, Nida, é muito melhor. tá bom. Aí eu falei, ela saiu, cara. Será que ela tá nem aí mais? Vocês querem fazer o dever em casa? Aí eu perguntei. Mas vou dar continuidade aqui. Eu fui pegar o Tá, carregador. desculpa. Desculpa, é porque ela vem na CRE aqui trazer uns documentos para eu assinar. Não, Ela tranquilo. vem, aí ela eu tive que atender, tá bom? Tá bom, não tem problema não. Ó, vamos pro exercício, meninas. Exercícios gerais. Isso aqui é sobre o básico mesmo. Parece que eu adivinhei que vocês iam vir. Só para quem tá começando. Básico do básico. Número tranquilo. Número 1, exercícios gerais. Ponto 1. São características da dissertação argumentativa do Enem. Ou qualquer tipo de dissertação argumentativa. Letra A. Defesa de uma tese por meio de organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Na dissertação argumentativa, deve haver uma proposta de intervenção e não apenas uma conclusão. Na proposta de intervenção, deve haver uma solução para o problema a partir dos pontos abordados em sua redação. Letra D. Os eventos são organizados cronologicamente com uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos que se referem à primeira ou à terceira pessoa. Presença dos enunciados que sugerem ação em novos estádios. Acho que isso... Enfim, vou falar, não só vou falar a resposta. Letra C. Predominância de caracterizações objetivas, físicas, concretas e subjetivas que dependem do ponto de vista de quem a descreve. O uso de adjetivos. Eu uso de adjetivos. Os tipos de verbos mais comuns da estrutura são verbos de ligação. Ou letra D. Tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva. O uso dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é dois recursos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, típicos de uma atitude coercitiva. E aí, vocês pensam que é a letra A, B, C ou D? A. Todo mundo de acordo? Vou ter que ir lá olhar, porque vocês não falam mesmo. Todo mundo de acordo que é a letra A. Donc,
Beleza. Letra A, correta resposta. Facinho, facinho. Viu, Nida? É fácil de identificar. Não tem mistério, não. Essa tá fácil. É letra A, tranquilo para identificar. Ó, aqui, o que é? Texto próprio também é muito tranquilo. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa no qual se emprega o abstrato, conceitos, ideias e concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor e interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando da descrição, narração, exposição, injunção ou dissertação. Eu não sei o que é injunção. Me diz o que é injunção para eu poder tirar a minha conclusão. E olha, também nem sei o que é injunção. Tava aqui, eu nem vi. Depois eu vou pesquisar e vou te mandar. É dissertação? Gente, eu não ouvi o que vocês No caso falaram. aqui, para mim aqui seria... Eu falei dissertação. Dissertação, letra E. Texto próprio e tal. Para mim seria AC. Letra C, exposição. Então, vamos lá falar sobre isso. A exposição não tem o objetivo de influenciar o leitor ou interlocutor com posicionamentos. Ah, não? Beleza. Porque você só expõe fatos. Você fala as coisas, mas você não utiliza do que você pensa em relação àquilo para tentar influenciar as outras pessoas. Eu parei nesse D aqui, eu não vi dissertação embaixo, mas tudo bem, vamos lá seguir. Isso, é dissertação. Mas não tem problema. Vamos para a última pergunta. Pergunta tranquila. Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que... Viu? É uma pergunta elencada na outra. Não tem dificuldade. Uhum. Suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não, apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva, ter por finalidade instruir o leitor e o interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo, e letra D, texto por opinião, do qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Letra D? D. Letra D, exatamente. É isso aí, meninas. Letra D. Texto de opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Nada muito difícil. E aqui, número 2, a proposta de redação. Eu não estou conseguindo ler a proposta de redação, porque está muito pequena. Pô, eu vou mandar para vocês. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Tá muito pequena, meu Deus do céu. Que droga, né? Eu não consigo mandar aqui no... Ah, meu Deus, por aqui. Mas eu vou mandar pelo grupo, tá bom? Eu não tô nesse grupo, eu tô em outro. Quer que eu mande pra você pelo privado, qualquer coisa? Tipo, mandar Pode um ser. número pra eu mandar? Pode Ó, ser. vou mandar meu número aqui. Calma aí. Pronto, mandei. Aí me manda lá que eu te mando. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Querem dizer alguma coisa? Querem reclamar de alguma coisa? Querem dizer que foi uma merda? Eu sou aberta a críticas também, tá? Porque eu sou professora. O professor tem que estar aberto a críticas, porque às vezes a nossa forma de ensinar não funciona. Ah, cara, você, entendeu? Sempre me elogia, cara. Isso é um problema. Se eu nunca vou evoluir, tem que falar, olha, isso foi uma merda. Foi uma grande porcaria. Entendeu? Sério, tô falando sério, gente. Falem o que vocês acharam. Se tiver uma merda, eu falo. Tá certo. Tá tranquilo. Bom, se a primeira impressão é que fica, a sua para mim foi ótima. Achei você muito espontânea. Gostei muito. Se não fosse também, eu falaria do mesmo jeito.
Até Muito porque obrigada. a distância não ia ter agressão. Pois é. Ai, gente, eu não gosto de dar aula assim, sabe? Eu gosto de olhar nos olhos de vocês, de verdade. Desculpem por eu estar com essa roupa péssima. É porque realmente fico correndo. Olha, o meu prato, vou deixar para vocês. Eu lanchei antes de começar a dar aula. Ah, eu não tô conseguindo girar a câmera. Mas aqui, ó. O meu prato tá aqui embaixo. Eu lanchei e vim direto. Porque eu tô dando. Contando com essa aula aqui de redação, eu tô dando 6 aulas. Aquela ritmada de professor. E aí, eu ainda tô traduzindo um livro, então eu não tô dando conta de tudo. Mesmo estando na quarentena, estando em casa, eu não tô conseguindo dar conta, porque eu faço material de todos os meus alunos e tal. Pois é. Então. Bom. Pois é, Porque tá mal eu dou pesado. conta do serviço de casa. Parabéns, porque mal eu dou conta do serviço de casa. Mas aí eu tenho minha mãe aqui, que essa parte. Ela dá um Aqui a mãe sustento. sou eu. Pô. Aqui a mãe sou eu. Aí vai ver, né? A minha mãe, não, a minha mãe está uns 10 anos mais velha que a senhora. Ela tem 63. Mas ela que vira tudo aqui, que dá conta de tudo aqui. Aí dá para eu fazer essas outras coisas. Mas eu tô pensando seriamente em abandonar a tradução, porque não dá. Eu prefiro dar prioridade a vocês que estão no vestibular, entendeu? Eu acho que é a parte mais importante. E é o que eu me comprometi a fazer, saca? Tipo, quando eu entrei na faculdade e tal. Porque tiveram pessoas que me ajudaram também. Eu não estaria na faculdade se eu não tivesse outras pessoas que me ajudaram para eu chegar lá. Então eu tenho que bater um compromisso de devolver o que fizeram por mim, entendeu? E aí eu acho que eu vou abandonar, porque não dá, senão eu não trago uma parada de qualidade para vocês. Por exemplo, hoje a aula foi boa, mas não era, eu não gosto de pegar a coisa do livro e botar para cá, entendeu? Eu prefiro tirar o negócio, pensar, ver se tá dentro do que seria bom para vocês, sabe? Porque aí eu botei o lance do livro, apareceram um monte de coisas, tipo, baratoso. O que é baratoso, cara? O que é baratoso? Dando a mínima. Gente, desde quando dando a mínima é gíria pra gente? Dando a mínima é um negócio corriqueiro de dia a dia, sabe? É tipo caguei, né? Exatamente. Aí, só que hoje, como eu falei, né, no começo da aula, a minha sobrancelha tá aqui, super preto. E eu queria dormir, não consegui dormir. Aí amanhã dou aula de novo também. Aí amor corre. Mas eu quero que vocês façam uma redação, entendeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me sinalizar, qualquer coisa. Minha rede social. A anterior tá no grupo, tá no YouTube, tá onde? Aquela anterior da primeira aula. Eu vou tentar Então, fazer as duas. tá lá no grupo. Eu troquei de telefone, então não tá comigo. Eu não tá na minha mídia. Eu vou ter que dar uma procurada aqui, dar uma caçada lá nos meus documentos, porque é tudo confuso, tudo enrolado. Mas eu tenho Não, mas se certeza tá que no tá grupo, eu lá. acho que eu nem apaguei. Então eu acho. Se tá lá no grupo, eu acho. Eu Tá não na mídia apaguei, do não. grupo. Tá na mídia do Eu grupo. não Se apaguei, não. você não achar, você me avisa. Ok. Aí, é isso, gente. Vocês podem me procurar onde for. Na rede social também, eu não tenho nenhum problema em aceitar ninguém. Só vai ver, tipo, eu passeando. Não agora, né? Agora a gente tá passeando por lugar nenhum. Eu passeando, eu e minha família, eu moscando. Só isso, só. Não tem nada de especial. O Wesley fala que eu sou famosa lá no Twitter, mas é mentira. Ainda não ganhei dinheiro com nada disso, felizmente. Mas estamos aí, gente. Qualquer coisa vocês podem me sinalizar. E hoje vocês estão liberados, podem ir, podem ser felizes, podem fazer o que vocês acharem melhor. Beleza? Então tá bom, tchau. Mas nunca fala que nada é especial, não, porque é especial sim. Tudo é especial. Tá bom, obrigado, Lida. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijão. Vou mandar lá agora, hein? Beijo. Tá bom, boa Tchau. noite. Beijo. Boa noite.